TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está no ar o programa Sempre com você, aqui na TV Imaculada Conceição. Quero desejar a você uma ótima tarde, pedir licença também para entrar na sua casa. Hoje com mais um programa aqui, hoje vamos falar sobre o mês extraordinário missionário. Recebo com muito carinho o Padre Wander Casemiro aqui, ele que é coordenador arquidiocesano de pastoral e vai estar aqui falando conosco, já está aqui aguardando e vai estar falando conosco sobre esse tema aí do mês extraordinário missionário que aconteceu aqui neste mês de outubro. Aqui outubro já está finalizando, hoje é dia 29, né? E hoje também aí o nosso santo de hoje é dia de Beata Chiara Lucci, aí a beata italiana também, que também fala um pouquinho da questão da juventude, tá bom? Hoje é dia dela, então que nós colocamos, nós aí pedimos a intercessão de Beata Chiara Lucci aí para o nosso dia. Também hoje, dia 29 de outubro, hoje é aniversário do meu pai, quero mandar um beijo para o meu pai, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Não sei se ele está me acompanhando, mas acredito que sim. Então um beijo para você, pai, um beijo também para toda a minha família, tá bom? E antes de começarmos aqui o nosso programa falando sobre esse tema, e eu convido você a se voltar aí ao nosso pensamento de hoje. Todo o programa nós temos um pensamento aqui que serve não só para mim e para você, mas também para a nossa semana, tá bom? Então o pensamento de hoje é o seguinte: a vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. A vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. Essa frase é de um autor desconhecido, mas ela é muito importante para cada um de nós. Muitas vezes nós esperamos tanto dos outros, esperamos tanto da vida, mas a vida, ela está aí para ser vivida, ela não promete nada para nós, Nós temos que aceitar ela da maneira que ela é, com os seus percalços, aí, com os desafios, com as dificuldades. E a única garantia que temos é de que se não fizermos por nós, ninguém vai fazer, Se eu não viria hoje aqui para a TV, não viria trabalhar, não teria programa hoje. Então, é como também aí na sua casa, você que tem que levantar todo dia cedo para ir trabalhar, ou tem os seus afazeres aí, se você não fizer, alguém pode fazer, mas, na vida, quando nós queremos conquistar as coisas, precisamos dobrar as mangas aí e correr atrás, Ninguém vai fazer por nós, ninguém vai olhar por nós, E nem precisamos também desse olhar do outro, nem dessa compaixão do outro. Então essa frase traz muito da questão que muitas vezes desperdiçamos as oportunidades que temos. Todo dia é uma oportunidade para fazer algo novo, algo diferente. Temos inspirações por todos os cantos, inspirações em todos os lugares. Então, essa inspiração que muitas vezes vem de Deus, que nos desperta para algo novo, então que nós possamos buscar, olhar as coisas, o lugar onde estamos de modo diferente. Temos oportunidade em qualquer lugar que estamos. É só mudarmos aí a lente em que estamos olhando. Muitas vezes algo que você acha cansativo, algo que você acha desgastante, que você possa usar aquela palavrinha do ressignificar e trazer uma nova motivação para você, para que você possa fazer diferente, para que você possa olhar como uma oportunidade de crescimento e não como algo que vai lhe trazer sofrimento, algo que vai ser desgastante. Então, que você possa saber olhar as oportunidades que aparecem aí para você. Muitas vezes elas não batem na porta, elas estão ali, mas você precisa, como diz, correr atrás, tá bom?
Esse é o pensamento de hoje, espero que você de casa tenha gostado. E antes de ir para a minha entrevista, hoje aqui falando sobre o mês missionário extraordinário aqui, convido você a acompanhar a nossa dica do dia aqui do programa Sempre com Você. Para que não respingue gordura na fritura dos bifes, ponha um pouco de óleo na carne na hora de temperá-la. Depois, coloque-a numa panela e não use mais o óleo. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito bem, essa foi a nossa dica aqui do programa Sempre com Você. Eu vou me aproximar aqui da nossa entrevista hoje, recebendo aqui com muito carinho o Padre Wander Casemiro, que é coordenador arquidiocesano de pastoral, e topou participar aqui conosco falando desse tema. Muito bem-vindo, Padre. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite também, para falarmos de um tema tão importante que é o mês missionário extraordinário, já nessa última semana do mês de outubro, né? Antes de começarmos a nossa entrevista, Padre, nós preparamos um VT que é um pouquinho da introdução aí do que vamos falar hoje. Eu convido você, Padre, você aí de casa a acompanhar um VT falando um pouquinho sobre o mês extraordinário missionário. Vamos acompanhar. O Papa Francisco, acolhendo a proposta da Congregação para a Evangelização dos Povos, proclamou outubro de 2019 como mês missionário extraordinário. Ricordo che anche la mia intenzione è promuovere un mese missionario straordinario nell'ottobre del 2019, a fine di alimentare l'ardore dell'attività evangelizzatrice della Chiesa a gentes. Essa convocação com dois objetivos assim bem claros. O primeiro, despertar maior consciência da missio ad gentes, da missão ad gentes da Igreja. E o segundo, retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. O objetivo deste mês missionário extraordinário é despertar em medida maior a consciência da missão ad gentes e retomar, com novo impulso, a transformação missionária da vida e da pastoral. Também em outubro de 2019, nossa igreja celebra o Sínodo da Amazônia com o tema Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e por uma Ecologia Integral. O Papa Francisco manifestou o desejo de requalificar evangelicamente a missão. Desejo que esta feliz coincidência nos ajude a fixar nossos olhos em Jesus Cristo para enfrentar problemas, desafios, riquezas e pobrezas. Que nos ajude a renovar nosso compromisso de servir o Evangelho para a salvação dos homens e mulheres que vivem nestas terras. Com esse incentivo do Papa Francisco, com a imensidão de testemunhos missionários que temos à nossa volta, sentimos-nos chamados a viver esse mês missionário através da oração, reflexão e ações concretas. Que esta iniciativa possa renovar em nós a paixão por Jesus Cristo e, simultaneamente, a paixão pelo seu povo. Esse foi um pequeno vídeo aí falando um pouquinho sobre o tema do nosso programa de hoje, que é falando sobre o mês missionário extraordinário, aqui com o Padre Wander Casemiro. Padre, para iniciarmos aí o nosso bate-papo de hoje falando sobre esse assunto, começar explicando para o pessoal de casa o que seria o mês missionário extraordinário. Certo, muito bem. Então, o mês missionário extraordinário é uma iniciativa do Santo Padre, o Papa Francisco, com a Congregação para a Evangelização dos Povos. Essa ideia surgiu a partir de uma reflexão no ano de 2017 e no dia 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das Missões, na ocasião, o Papa Francisco, durante o Ângelus, que faz de uma das janelas do Vaticano, anuncia então o seu desejo, o interesse em proclamar o outubro de 2019 como mês missionário extraordinário. Sem dúvida, uma ideia brilhante para nós, uma ideia que vem contemplar aquilo que já realizamos aqui no Brasil, mas que em outros países não acontecia até então. Muito
Muito bem. E o mês missionário foi para celebrar o centenário da Carta Apostólica Maximum in Lourdes? Isso mesmo, isso mesmo. O que seria essa carta, padre? Certo. Essa carta foi escrita em 1919, e é uma carta do Papa Bento XV, então um pouco antiga, mas que já estava, então, agora esse ano, comemorando 100 anos da sua escrita, e ela vem dizer justamente sobre a figura, o papel dos missionários e a atuação dos missionários nos diversos lugares do mundo. E em comemoração, então, a essa carta, o Papa Bento, o Papa Francisco resolve, então, promover junto com a congregação para a evangelização dos povos o mês missionário extraordinário. Sem dúvida, na época, 1919, quando foi escrita a carta pelo Papa Bento XV, já foi ali então uma grande revolução, porque até então esse despertar missionário era um tanto fragilizado. E agora, em comemoração aos seus 100 anos, é motivo de fato para celebrar, para relembrar esse texto e vivenciar de modo mais concreto com o mês missionário extraordinário. Nós observamos que a igreja se tornou cada vez mais missionária com esse do encontro ao outro. O Papa Francisco fala muito sobre ir ao encontro do outro. Então, acredito que o mês missionário vem exatamente de encontro com essas ideias que a igreja, né, vai tomando a cada dia. Sim, a missão faz parte da natureza da igreja, né? Desde sempre existiu. A igreja sempre foi missionária e nasce da missão de Jesus. Mas essa consciência da missão, que é algo nato, que é algo próprio de todos os batizados, com o tempo ela foi então se alargando e as pessoas foram tomando de fato consciência da sua missão enquanto batizados, enquanto cristãos também. Então hoje nós percebemos, graças a Deus, que a igreja, as pessoas, os fiéis têm uma consciência maior do seu papel, né, da sua missão enquanto família, enquanto esposo, esposa, enquanto catequista, tem também noção do seu papel enquanto atuante, enquanto fiel mesmo na sua paróquia, no movimento em que está inserido. E isso graças ao tempo, à história que a igreja nos ajuda então nessa reflexão. Então hoje, quando nós falamos do mês missionário extraordinário, vem contemplar justamente isso, né? O papel, a atuação dos povos nas diversas áreas, nos diversos lugares onde a igreja está inserida. Padre, eu vou dar uma pausa aqui na nossa entrevista. Quero convidar você de casa a acompanhar a nossa dica de como viver melhor aqui no Sempre com Você. Aprenda a cada dia. Você tem que treinar seu cérebro para ficar alerta. Você não tem que ler um livro por dia para aprender todos os dias. Aprenda com seus erros, aprenda com as pessoas ao seu redor. Esteja aberto para o que eles podem lhe ensinar. E essa foi a nossa dica de como viver melhor, e nós estamos falando hoje aqui no programa Sempre com Você sobre o mês extraordinário missionário, recebendo o Padre Wander com muito carinho. Padre, falando um pouquinho então sobre o assunto, né, que estamos falando hoje aqui, qual seria então o objetivo do mês extraordinário missionário? Certo. Em primeiro lugar, o objetivo do mês missionário é despertar a consciência da missão adigentes, né? A missão além fronteiras, que é algo próprio da igreja e também de cada um de nós batizados. Mas também revigorar, dar um novo impulso ali, um ardor missionário, fazer com que as pessoas de fato entendam o seu papel para a partir dali contribuir de forma mais eficaz também na atuação na igreja. Então esse objetivo ele é muito interessante porque ele vem de fato reavivar aquela chama que às vezes está adormecida, verificar ou rever também o seu papel enquanto cristão. Às vezes estamos um tanto acomodados na nossa paróquia, na nossa comunidade, e não sabemos como contribuir de maneira mais eficaz. E o mês missionário, então, tem também o interesse em fazer com que as pessoas se despertem, acordem de fato para o seu papel dentro das comunidades, dentro da igreja de modo geral. E quando falamos em missão, nós logo lembramos daquelas pessoas que saem de uma determinada região do seu país e vão para outro lugar. Isso logo vem à mente das pessoas. Mas a missão também, com esse mês missionário,
ela deve ser vista e enxergada como algo dentro da nossa própria casa, da nossa comunidade. Né? A missão começa em casa, de fato, quando os pais ensinam seus filhos a oração, quando educam os preceitos evangélicos, quando ajudam na catequização, ali já estamos de forma muito concreta iniciando a nossa missão. E depois isso vai evoluindo para a comunidade, até atingir outros níveis e chegar, enfim, à saída do seu comodismo, da sua casa, da sua comunidade, em direção a outros lugares. A gente tem que mudar essa ideia de que missão é você sair da sua casa e ir para algum lugar. Muitas vezes a missão está dentro de casa mesmo, né? Com a nossa família, o educar, o evangelizar, né, na fé também é muito importante nesse quesito. E também tem um material de apoio, né, padre? Sim. Que vem nessa questão também da formação de cada pessoa, de cada comunidade, de cada paróquia? Sim. A Congregação para a Evangelização dos Povos lançou um documento de apoio que vem, de fato, em primeiro lugar na língua italiana, depois foi traduzido para diversas outras línguas, que vem falar do mês missionário extraordinário, de todo o processo, da história, da construção desse mês missionário. E aqui no Brasil, esse documento, então, após a sua tradução, ele, por ser um pouco grosso e bastante denso... Aqui? Exatamente, Vou esse pegar documento. ele aqui para mostrar. Aqui, batizados e enviados. Pode falando, padre. Certo. Batizados e enviados é o tema, né, que foi, então, dado a esse mês. E a partir, então, desse texto, que é um tanto denso, a CNBB, aqui no Brasil, lança esse material menor, é um material de estudo, um material de apoio, que vem, então, trazendo várias informações pertinentes para a construção do mês missionário, a sua prática, o nosso papel e como, de fato, devemos trabalhar esse mês em nossas comunidades. Então, esse texto menor, que foi traduzido e reformulado pela CNBB... Esse aqui é um pouquinho maior. Esse é maior, é da Congregação para a Evangelização dos Povos. E esse menor é, então, elaborado pela CNBB com as Pontifícias Obras Missionárias. O que as pessoas podem encontrar, então, nesse livro, padre? Assim, podem... Tem textos, né, de reflexões aqui também, mas se, por exemplo, eu quiser trabalhar isso dentro da minha catequese, por exemplo, eu consigo? Sim. Aqui, este é o material de apoio para trabalhar nas diversas áreas da igreja. Nas pastorais, nos movimentos, nos serviços. E aqui tem algo muito interessante que esse material trouxe como facilidade para as comunidades toda a liturgia do mês de outubro, dos finais de semana do mês de outubro. Então, por exemplo, para o primeiro final de semana de outubro, aqui neste material está contendo, então, os comentários da missa, as preces, a oração. E isso acontece, então, durante todos os finais de semana com esse material de apoio. Inclusive, este conteúdo nós enviamos a todas as paróquias, aos coordenadores dos conselhos paroquiais e também aos padres de nossa arquidiocese. Esse material foi enviado como suporte para que pudessem, de fato, utilizar lá nas comunidades, nas paróquias. Isso é uma facilidade que o documento traz para nós. E, além disso, o documento propõe uma vigília missionária. Nós tivemos o Dia Mundial das Missões, que aconteceu no dia 20 de outubro, recentemente, mas no sábado que antecedeu esse dia, o documento propõe uma vigília missionária. E aqui também este texto aponta, então, o roteiro para essa vigília, né? Nós encaminhamos também esse material às paróquias e várias paróquias realizaram, então, vigílias missionárias paroquiais, nas comunidades, com jovens. As paróquias ficaram livres para organizar, mas a proposta era que acontecesse, de fato, uma vigília missionária em preparação ao Dia Mundial das Missões. Os padres, os párocos também podem fazer esse primeiro contato, né? De, por exemplo, apresentar o guia, mostrar como vai ser implantado também, né, padre? Sim, sem dúvida. Esse documento é muito importante e nós precisamos fazer com que ele chegue às bases. E a base hoje são as nossas comunidades, né? Nós tivemos no dia 1º de outubro, ali a abertura do mês missionário extraordinário. E nós tivemos uma grande celebração eucarística em nossa catedral, onde vários padres participaram, tivemos muitas pessoas representando as paróquias, a nossa catedral ficou lotada, graças a Deus. E a partir daquela data, nós então incentivamos que essa mesma abertura, que esse documento fosse trabalhado depois nas pastorais, nas paróquias, né, nas comunidades, e eu tenho visto que de fato isso tem acontecido. Então,
é uma felicidade para a gente perceber como que essa proposta do Papa Francisco pode alcançar de modo muito concreto os nossos fiéis, as nossas famílias, as nossas comunidades. Padre, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Eu vou para o intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos falando um pouquinho mais sobre o tema de hoje, que é o mês extraordinário, mês missionário extraordinário, conversando com o Padre Wander Casemiro. Vamos para o intervalo, sempre com você, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o programa Sempre com Você. Quero fazer o convite para você que ainda não conhece a nossa campanha Extra Gratidão, que você possa aí fazer o seu algo a mais, a sua contribuição extra. Lembrando que o vencimento, no dia 25 de novembro, aí deste mês de outubro já passou a data, mas temos no mês de novembro, que agora que vai se iniciar, no dia 25. Então, Gratidão à Natureza nos ensina a nossa campanha extra deste mês. Que você possa colaborar aí, renovar a sua fidelidade conosco, né? Você que é milite fiel dessa obra de evangelização, tem os nossos telefones aí do qual você pode fazer o seu cadastro. Se você ainda não é milite ou se você está com o seu cadastro aí desativado, você pode reativar através dos nossos telefones. É muito simples, é muito fácil e você vai estar contribuindo com a obra não só de São Maximiliano Kolbe, mas também a obra aí de Jesus, né? Todos nós que trabalhamos estamos aqui à frente da evangelização. E o tema aqui do nosso programa de hoje, nesta terça-feira, dia 29 de outubro, é falando sobre o mês extraordinário missionário aí, mês missionário extraordinário. E eu recebo aqui o Padre Wander Casemiro, ele que é coordenador arquidiocesano de pastoral. Voltando à nossa entrevista, Padre, ao nosso bate-papo, qual seria então a importância do mês missionário aí para nós católicos, Padre? Certo. É uma boa pergunta e nos faz pensar também sobre o nosso papel, né? É importante a gente lembrar que a Igreja está preocupada com essa dimensão missionária. Então, o mês missionário extraordinário não é vão. É uma necessidade da nossa igreja, né? E enquanto fiéis, enquanto inseridos numa comunidade, enquanto batizados, nós devemos levar a sério esse pedido do Papa Francisco de evangelizar de fato, né? Como comentávamos há pouco, a evangelização ela se dá em casa, se dá por meio da comunidade, se dá também além fronteiras. Isso depende da vocação, do papel de cada um, da tomada de iniciativa de cada um. Muitos me perguntam, visitando algumas comunidades, mas padre, eu não tenho condições de ser missionário. Algumas pessoas com algumas deficiências físicas, dificuldades motoras, não temos condições de ser missionários, com aquela ideia de missão além fronteiras apenas. E eu falava citando Santa Teresinha, que é uma das padroeiras da missão. Ela que, de fato, ali no convívio do Carmelo, ali naquele pequeno lugar, se tornou, então, uma grande missionária, se tornou a padroeira das missões junto com São Francisco Xavier, porque através da sua oração soube tornar isso, então, uma realidade. Então, quando nós pensamos em missão enquanto católicos, nós podemos iniciar o nosso ser missionário com as nossas orações, com práticas cristãs, e isso então vai se encaminhando depois até uma realidade mais concreta e eficaz. Acredito que desse modo toda a paróquia, toda a comunidade pode contribuir da sua forma, né? Muitas vezes a gente pensa em missão, a gente pensa em deslocamento, e isso se volta mais para a questão da juventude, mas Sim. não é apenas isso, né, Padre? Pode ser deslocado em todas as áreas dentro da paróquia, dentro da comunidade, né? Sim, sem dúvida. Inclusive aqui na Arquidiocese nós estamos com um projeto vocacional, cada comunidade uma nova vocação. E sem legal. dúvida, a execução desse projeto, a prática desse projeto, já é uma grande iniciativa missionária, onde nós somos convidados a rezar uma dezena do terço pelas vocações. E é uma bonita missão, sem dúvida, que nossas comunidades estão colocando em prática, que cada um de nós também podemos fazer no silêncio do nosso coração, em nossa casa, em nossa família. E o que o Papa Francisco, então, pede para nós, né? Nós comentamos, né, sobre isso no começo, mas o que o Papa Francisco pede de nós, propondo aí o mês missionário extraordinário, Padre? Certo.
A grande proposta do mês missionário do Papa Francisco com a Congregação para a Evangelização dos Povos é essa tomada de consciência, né? Quando tomamos consciência do nosso papel, quando tomamos consciência que de fato podemos ser missionários, as coisas começam a acontecer, a prática começa a se realizar. Então tudo isso, essa iniciativa da igreja, vem culminar com um desejo que foi colocado no nosso coração a partir do sacramento do batismo, quando recebemos a grande missão de nos tornarmos evangelizadores. Então, quando fazemos valer essa missão de batizados que temos, que é ser evangelizadores, catequistas, nós vamos, então, conseguir também alcançar esses objetivos desempenhados ali pelo Papa Francisco e pela Congregação para a Evangelização dos Povos. E como foi a preparação, então? Lembrando aí que o mês de outubro já está finalizando, né, Padre? Hoje é dia 29. Então, como que foi a preparação aí para este mês, Padre? Certo. O mês missionário extraordinário, como eu disse no começo da entrevista, foi idealizado em 2017, né? Quando o Papa Francisco, junto com a Congregação para a Evangelização dos Povos, pensou esse mês, enviou uma carta para o cardeal Filoni solicitando que ele estivesse à frente da organização. E depois de um tempo, o cardeal Filoni, então, já entrou em contato com as congregações, com as organizações religiosas, com o episcopado de cada país, enviando algumas propostas, e isso então começa a se desenvolver na sua realidade, né? Aqui no Brasil, quando nós recebemos o documento maior, e esse documento depois preparado pela CNBB, logo também já começamos a nos organizar. Lembrando que o mês missionário extraordinário não é apenas para o Brasil, mas para todos os países onde a Igreja Católica está inserida, né? E algumas pessoas chegam até a comentar que a Congregação para a Evangelização dos Povos, que está localizada no Vaticano, junto com o Papa Francisco, pensou o mês missionário extraordinário a partir da realidade brasileira. Por quê? Aqui no Brasil, o mês de outubro já é dedicado às missões, como que o mês de setembro à Bíblia, o mês de agosto às vocações. Isso já é uma prática anual nossa. O mês de outubro já é dedicado às missões, mas é algo exclusivo do Brasil. Em outros países isso não acontece. Então, não sei se de fato é verdade ou não, mas existe essa conversa de que o Brasil, então, serviu de exemplo e de base para a elaboração do mês missionário extraordinário. Na prática, aqui em Campo Grande, nós tivemos várias iniciativas, né? Tivemos vários meses de organização com equipes, pessoas que se dedicaram também a pensar um pouquinho do mês missionário, até chegar o dia 1º de outubro, que foi um grande momento para nós. Tivemos a missa de abertura do mês missionário na Catedral, foi um momento muito fecundo. Tivemos várias atividades acontecendo ao longo do mês de outubro. No dia 19 de outubro tivemos a Vigília Missionária, que foi uma proposta para todas as paróquias. E culminando então com o dia 20 de outubro, que foi o Dia Mundial das Missões. Então é um longo processo que demandou bastante tempo, várias pessoas envolvidas e que, graças a Deus, agora finalizando o mês de outubro, nós podemos olhar para trás e constatar de fato que valeu a pena. Padre, o mês missionário extraordinário, ele não fica só apenas no mês de outubro, ele pode ser aplicado também nos outros meses trabalhados durante o ano todo? Sim, sem dúvida. Nós estamos encerrando o mês de outubro, mas o mês missionário extraordinário não termina com agora no dia 30, né? Então é algo que de fato vai acontecer, pode ser levado adiante. Inclusive, uma das propostas do mês missionário extraordinário é que a temática da missão seja aplicado nas novenas, nos tridos dos padroeiros, né? Então, ao longo da organização de cada paróquia, quando chegar a data do padroeiro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, enfim, tivemos agora São Judas, né? Então, dentro dessa proposta do mês missionário extraordinário, da organização da novena, de fato, nós podemos inserir essa ideia da missão, né? Com temas relacionados à missiologia e aplicação da missão nesse contexto também dos padroeiros. Padre, agora falando um pouquinho sobre as cartas de motivação e convocação, né, do Papa Francisco e do cardeal Filoni, como comentou, né, para o mês missionário, indicam 6 dimensões. Quais seriam essas dimensões? Sim, essas dimensões que foram indicadas pelo documento, né, pelo cardeal Filoni, elas
então nos ajudam a refletir um pouco sobre o mês missionário. A primeira dimensão é a dimensão do encontro, que vai falar da centralidade da missão de Jesus, que é também semelhante à nossa, né? Que estamos sempre em saída, em deslocamento. Depois vai falar também do testemunho e das vivências, que é o testemunho que nós podemos dar com a nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em meio à sociedade, onde nós estamos inseridos. A terceira dimensão é a dimensão formativa, que é também uma proposta do mês missionário. Precisamos trabalhar a missão. De que forma? Através de formações, levando formações às paróquias, levando formações aos nossos agentes, falando também do seu papel enquanto missionário. Depois, uma outra proposta, uma outra dimensão, é a dimensão caritativa. O nosso ser também relacionado à missão, tendo como modelo os povos da Amazônia, já que estamos vivenciando agora também o Sínodo para a Amazônia. Uma outra dimensão, a dimensão cooperativa e, por fim, a dimensão celebrativa. Colocar em prática aquilo que o documento oferece e aquilo também que foi idealizado, que foi pensado para o mês missionário. É importante, né, padre, a gente salientar que é preciso uma capacitação. Não adianta mandar pessoas à missão se elas não souberem o que fazer, o que falar. Então é importante essa capacitação. Existem, acredito que o guia seja um dos materiais, né, de capacitação, mas cada comunidade pode buscar um a mais também, né? Sim, sem dúvida. Inclusive formações específicas, né? Hoje falamos tanto das pastorais, catequese, enfim, várias pastorais, pastoral juvenil, mas como estamos formando de fato os nossos agentes, os nossos fiéis, os nossos paroquianos? Às vezes não conseguimos alcançar objetivos por falta de formação. As pessoas têm vontade, estão disponíveis ao trabalho, mas não sabem por onde caminhar. E então, uma das dimensões também do mês missionário é ajudar nesse processo formativo. Padre, fazendo um link então com a questão do Sínodo da Amazônia, né, que também se encerrou, o mês missionário também traz um pouco dessa questão, o mês missionário não, o Sínodo da Amazônia traz um pouquinho essa questão da missão, né? Sim, sem dúvida. Hoje nós estamos há poucos dias do encerramento do Sínodo e de fato foi um momento muito forte, marcante para a nossa igreja. É quase que um ponto-chave ali para o mês missionário extraordinário, algo concreto de fato que aconteceu. Né? Então nós podemos vivenciar com o Papa Francisco, com várias pessoas que estiveram envolvidas, vários bispos brasileiros de outros países também que estiveram envolvidos no Sínodo, né? Ajudando a pensar essa realidade amazônica, as dificuldades que são enfrentadas no território amazônico. Agora, recentemente, saiu um documento já que é parte do resultado do Sínodo e nós teremos então a oportunidade de ter um contato também com esse documento. Algo muito importante, ainda dentro dessa proposta do mês missionário, em sintonia com o Sínodo da Amazônia, é a missão que os nossos seminaristas vão realizar no mês de janeiro. Vão cerca de 30 seminaristas, alguns padres e leigos também de nossa arquidiocese, fazer uma missão na nossa igreja irmã em Borba, no território amazônico. E nós então, dentro desse espírito missionário, envolvido também com essa ideia do Sínodo para a Amazônia, queremos levar a boa nova de Jesus também àqueles povos, ajudando, doando um pouquinho, sendo também missionários nessa terra de missão. Padre, para finalizar então o nosso bate-papo hoje aqui, como nós comentamos bastante sobre a questão que pode ser aplicado dentro da comunidade, mas como pode fazer esse trabalho ficar efetivo realmente nas comunidades, nas paróquias, nas pastorais? Certo. Em primeiro lugar, a tomada de consciência. Falamos bastante disso, mas de fato é um ponto-chave. A tomada de consciência, quando nós sabemos que de fato nós estamos ali para servir, que o nosso papel enquanto batizados é ser missionários, a partir dessa realidade, dessa tomada de consciência, o nosso trabalho vai ficar mais eficaz, as nossas pastorais de fato vão ter ali um resultado mais profundo, mais profícuo, e nós conseguiremos dessa forma então, em comunidade, junto com a nossa paróquia, com a nossa diocese, em sintonia com o Santo Padre, fazer com que isso alcance não somente ali o nosso território, mas também possa ir além fronteiras, ir mais adiante.
Padre, o ano já está finalizando aí, 2020 está chegando. O senhor, como coordenador de pastoral, arquidiocesano de pastoral, quais são os projetos, então, para o próximo ano? Sim, nós estamos pensando em muitas coisas, né? Graças a Deus nós temos várias propostas, várias atividades, projetos que estamos elaborando, já estamos pensando no calendário do ano que vem. De fato, nós temos visto que é um calendário bastante extenso, né? Então nós queremos fazer com que o mês missionário extraordinário, o sínodo, seja um impulso para nós, para as nossas pastorais, para as nossas paróquias, para os nossos fiéis, e com certeza nós temos ali vários projetos a serem colocados em prática. Logo vamos nos aproximar da abertura da campanha da Fraternidade 2020, que de fato também vem somar com o mês missionário e vai trabalhar a questão da vida, né? Da valorização da vida. Depois, mais adiante, o Corpus Christi e tantas outras atividades que nós queremos trabalhar. Esse ano nós tivemos algo muito bonito, que foi de fato muito valoroso para nós, que foi a JDJ, a Jornada Diocesana da Juventude, que os jovens trabalharam também essa questão missionária. Uma das propostas do documento é fazer com que os jovens tenham acesso a essa dimensão missionária, a saber também do seu papel enquanto e da sua missão enquanto batizados. E a JDJ desse ano contemplou essa perspectiva e nós queremos levar também isso para o ano de 2020. Então, muitos trabalhos sendo pensados, já tenho ali uma equipe envolvida, né, que nós chamamos de equipe ampliada de pastoral, que junto comigo e com os bispos estão ali pensando nessa realidade para o ano seguinte. Padre, agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa, falando sobre esse tema. Fica o convite para voltar novamente, né? Como tem muitos projetos, tem muito assunto para a gente falar, tá bom? Muito obrigada. Gostaria que deixasse também umas considerações finais e aproveitar uma bênção especial para quem está nos acompanhando. Sim, sem dúvida. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite de falar sobre um tema tão relevante, tão importante e caro para cada um de nós, para a nossa igreja, e convido você que está em casa a também tomar consciência, a buscar também colocar em prática aquilo que você recebeu no seu batismo, a missão, que você possa se tornar evangelizador em sua casa, onde está inserido na sociedade, na sua comunidade, e se for esta a sua vocação, e também além fronteiras. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, os seus trabalhos, aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre Wander, mais uma vez pela sua participação. E convido você de casa a acompanhar a frase da nossa santa aqui do programa de hoje, que é a Beata Chiara Lucci. Vamos acompanhar. Ainda bem que a juventude não é em números aí, a juventude é na alma. Então, que essa frase possa servir para você que está nos acompanhando aqui no programa Sempre com Você. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, eu volto amanhã com a nossa quarta-feira oracional, recebendo o Padre Agenor, que vai estar aqui rezando pelas suas intenções aqui, tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã.